Vamos ler um texto muito conhecido da Bíblia, pregado por quase todas as pessoas, todos os pregadores, que se encontra no livro, na verdade, das Crônicas dos Reis, Segundas Crônicas, 7, 14 e o 15, que é aquela história de que quando Salomão termina de edificar o templo do Senhor, está escrito assim, a partir do 14: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Foi promessa de Deus para Salomão, mas são promessas condicionadas, são promessas acompanhadas de alianças. Uma vez a aliança sendo quebrada, tal promessa ela não subsiste, porque a aliança foi quebrada. E Deus diz: se o meu povo orar, se humilhar, buscar a minha presença. O que eu quero mostrar com isso? Vamos dar um exemplo bem claro. Todas as promessas de Deus, elas são condicionadas, e para que haja um milagre na minha e na tua vida, precisa da nossa participação neste milagre. Deus não faz nada em nossa vida sem que entremos com uma parte, seremos parte do milagre que acontece conosco. Deus aparece a Salomão em sonho e pergunta a Salomão que ele pedisse qualquer coisa. E Salomão pediu sabedoria, para que a multidão era grande, ele queria dirigir o povo com sabedoria. Pois bem, Deus deu a Salomão tudo que Deus não deu a homem nenhum. A sabedoria de Salomão nunca alguém alcançou, nem antes nem depois, a sabedoria que Deus dera a Salomão. Entretanto, esta sabedoria não lhe garantiu salvação. Deus deu a Salomão que não deu a homem nenhum, mas esta sabedoria ele não soube usar. Ele não soube dirigir a sabedoria que tivera. E envaideceu-se demais, não tendo autocontrole na sua própria sabedoria. Visto que era uma sabedoria tão grande que quando a rainha de Sabá soubera que realmente ele era um homem sábio, e ela veio, esplêndida, queria ouvir, e quando ela saiu perplexa, dizendo que ninguém falou nem a metade, ou talvez não fizesse além do que ela viu muito mais do que aquilo que Salomão falou. Mas quem mantém o homem na direção de Deus não é a sabedoria, é a humildade. O homem, quanto mais se aproxima de Deus, ele deve descer para que Deus possa aparecer na sua vida. No tempos, longe de mim se esteja fazendo aqui apologia à ignorância, longe de mim esteja fazendo apologia a pessoas rudes, não de hipótese nenhuma que eu vou falar. Mas a igreja de Cristo só crescia espiritualmente quando aqueles homens não tinham os cursos teológicos. Eles eram dependentes de Deus. Eles só pregavam aquilo que o Espírito do Senhor falava. Eles falavam, quando um homem daquele dava uma oportunidade a alguém, você não via a pessoa levantando o dedo dizendo eu não quero. Porque ele estava na direção do Espírito Santo, e o Espírito Santo dirigia a ele o culto todo. Naquele tempo os pastores não conversavam no púlpito. Não, eles eram homens de Deus, não homens do povo. Eles pregavam o que Jesus queria, o que Jesus ordenava, não o que o povo queria ouvir. E ali estava Salomão, envaideceu-se e foi se afastando aos poucos do caminho do Senhor.
e foi pegando atalho a ponto de não perceber a distância que já havia de quando ele começara a administração como rei e naquele momento. Salomão foi se afastando a passos largos sem perdeu a direção de Deus e foi seguindo rumo ao seu bel prazer, a ponto de Deus se dignar com ele. E é tanto que a consequência desastrosa do pecado de Salomão perdurou por mais de 600 anos. A divisão dos filhos de Israel entre o reino do norte e o reino do sul, consequências desastrosas de um rei inescrupuloso, vaidoso, que se afastou da presença do Senhor para dar ouvido à carnalidade, ao prazer momentâneo. Escravizou Israel de uma maneira absurda para manter a sua luxúria. E os filhos de Israel pagaram um preço muito alto. Por isso está aqui. E foi Deus falou com esse mesmo Salomão. Deus não poderia continuar com ele, porque aqui Deus faz a advertência. Porque Deus aqui está falando com Salomão, Deus faz uma advertência. Deus não disse que eu vou estar com você. Ele diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome, aí agora entra os requisitos, entra o que o povo precisa fazer para que Deus esteja com ele. Para que Deus estivesse com o povo, era necessário que o povo se humilhasse, orar, buscasse a face do Senhor e se convertesse. Se engana aquele que diz: Deus está comigo, levando uma vida dissolutamente desregradas. Está enganado, não é isso que a Bíblia ensina. Se humilhar, orar, buscar a presença do Senhor e se converter. Isso daqui são requisitos básicos para aqueles que querem alcançar Jesus. Lembre-se, você não será julgado pelo que você começou fazendo, mas pelo que você está fazendo hoje. Pelo que você está fazendo hoje. Então, as promessas de Deus, todas as promessas de Deus, elas são condicionadas. Aí alguém que não conhece a Bíblia diz assim, já vi até cantores com hinos, que quem tem promessa de Deus não morre antes da promessa se cumprir. Alto lá. A promessa de Deus só vai se cumprir na vida daquele que tem promessa se ele permanecer fiel a Deus. Se ele não quebrar a aliança feita com Deus. Se ele quebrar a aliança, acabou o compromisso de Deus. Enquanto ele estiver na direção de Deus, a Bíblia diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e alcançarei descanso para vossas almas. Mateus 11, 28. Jesus diz: aquele que vem a ele, Jesus diz que de maneira nenhuma eu lançarei fora. Jesus não lança ninguém fora, mas ele deu ao homem o livre-arbítrio, o direito de escolha. O homem escolhe as suas atitudes e as suas ações, e portanto responderão por ela. O homem vai responder pelos seus atos e pelas suas ações. Então lembre-se, por maior sabedoria que você tem, isso não vai te garantir a salvação. A salvação é única e exclusivamente pela fé, pela obediência à palavra de Deus. Não é o seu título. Ser pastor não garante ninguém para o céu. Ser presbítero não garante ninguém para o céu. Ser evangelista, ser bispo, ser apóstolo, tudo isso são títulos, são coisas daqui que não altera em nada. Lembro-me de certa feita, como a ignorância permeia os homens de Deus. Eu tinha um amigo que era presbítero, ele foi consagrado evangelista,
ele fez assim: longe que vocês me chamem mais pelo nome, tem que me chamar de fulano de tal, evangelista fulano de tal. Vá se converter, meu irmão. Vá se converter. Chamar você de um pastor pelo nome é pecado. Você devia se converter. Você nunca conheceu a Jesus. Porque Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para nossas almas. Lembre, a sabedoria de Salomão não lhe garantiu a vitória. Um bom dia.